E por que você acha que você é forte o suficiente para aguentar um relacionamento abusivo? Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi Thomas. Sejam muito bem-vindos aqui ao Saúde Consciente. Se você ainda não faz parte, espero que eu consiga te ajudar de alguma forma com esse vídeo e que você se inscreva se você gostar do vídeo, tá bom? Hoje eu quero continuar falando com vocês sobre a recuperação emocional. Porque nos últimos vídeos eu expliquei para vocês sobre o que é que acontece com o nosso sistema psicológico, imunológico, neurológico, como que afeta, como isso está interligado, que afeta a nossa saúde quando a gente passa por relacionamentos abusivos. Se você não assistiu ainda, eu vou colocar o link aqui para vocês, e assistam, porque acho que vai ajudar vocês bastante também quando vocês virem esse vídeo aqui. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre uma crença que a gente tem na cabeça, uma coisa que a gente acredita inconscientemente. Não é assim que a gente... Olha, eu não penso assim... Quando eu tava me recuperando também, gente, e me falaram isso, você acha que você sempre tem que ser forte. Eu falei, eu não acho que eu acho isso, sabe? Porque tá no nosso inconsciente. Mas é sobre isso que eu quero falar para vocês verem se isso tem a ver com a sua vida, se você consegue se identificar nesse vídeo, porque se você se identificar, é porque provavelmente você tem essa crença no seu inconsciente, que é uma coisa que você precisa trabalhar para você continuar se recuperando emocionalmente nessa vida que é uma lição pra gente todos os dias. Essas crenças afetam o nosso comportamento. E isso não importa se você tentar fazer, sabe, afirmações todos os dias, se você fizer oração todos os dias para tentar ser uma pessoa mais positiva. Não interessa, sabe, não importa se você for a pessoa mais positiva do mundo. Se você tem essa crença que você precisa ser forte, se você acredita nisso inconscientemente, isso está atrasando a sua evolução pessoal, como também a sua recuperação emocional pós-trauma. Como eu falei nos meus últimos vídeos, está tudo conectado, certo? E a gente que é empata, muitos empatas que são codependentes não sabem dizer não, sentem culpa ao dizer não, né? E o que acontece é, o seu corpo vai sofrer com isso, com dores, com dor de cabeça, enxaqueca, sistema imunológico ferrado, tireoide, você fica resfriado toda hora, problemas de intestino, ganho de peso ou perda de peso muito rápido. Então, se a gente não consegue dizer não, se a nossa mente não consegue, o nosso corpo vai forçar a gente. Então, por isso que, sabe, todo mundo fala, você tá trabalhando demais, por exemplo, você tá trabalhando demais, Gabi. E daí eu falo, não, mas eu quero terminar isso, porque muitas vezes a gente acaba trabalhando para se dar uma desculpa para não olhar para dentro, para o que está acontecendo na nossa vida. Que nem quando eu estava casada com o meu ex-marido, que era narcisista, não sei como eu conseguia, sinceramente, porque eu tinha 3 empregos e eu só trabalhava. Por quê? Porque eu não queria ver o que está acontecendo na minha vida, eu não queria olhar pra dentro. Até uma hora que o que acontece? Você fica doente. Então eu fiquei doente, precisei parar. De um jeito ou de outro, se a gente não consegue dizer não, o nosso corpo diz não pra gente. E vocês concordam com isso? Vocês acham que isso tem a ver? E se vocês concordam, me diz, por que a gente não diz não? Por que você não diz não, sabendo disso? Porque você vai dizer não de um jeito ou de outro. Se você tá num relacionamento abusivo e a pessoa te xinga, te trata mal, por que você não sai do relacionamento? É isso que as pessoas de fora não conseguem entender e ficam irritadas com as pessoas que estão no relacionamento abusivo ao invés de julgar o abusador. Mas a ideia fala, por que você não sai do relacionamento? Por que você não diz não, basta? Por causa dessas crenças que ficam dentro de nós, que a gente precisa resgatar, tirar do inconsciente, colocar na frente e enfrentar. Então essa pessoa te xinga, te abusa emocionalmente, faz gaslighting, te abusando mentalmente, ou então te bate, te abusando fisicamente. E por que a gente não chega e fala não? Chega, não aguento mais, eu não mereço isso. Por que a gente não fala isso?
E quando a gente fala e a gente sai do relacionamento, por que a gente então só fica pensando nos momentos bons e não pensa nesses momentos que fizeram a gente sair do relacionamento? Por que isso não acontece? Porque seria óbvio, não é? A gente pensar, eu saí do relacionamento, então eu vou lembrar do motivo de eu sair, de eu ter saído do relacionamento. Mas a gente acaba lembrando das coisas boas. A gente tenta se convencer a voltar pro relacionamento. Por isso que é tão difícil a recuperação. E por que a gente não fala não? Por que será, né, gente? Por causa da culpa. Porque a gente acha que se a gente falar não pra alguém, a pessoa vai ficar chateada com a gente, né? A gente vai se sentir pessoas piores do que a gente não quer desapontar, a gente não quer decepcionar as pessoas ao nosso lado, né? Somos empatas, a gente consegue ver o que a pessoa pode sentir, mas quando a gente se fala de pessoas narcisistas ou qualquer pessoa que te faz mal, não precisa nem ser narcisista, a gente não consegue, a gente não pode enxergar com os olhos deles, a gente não consegue ter empatia, a empatia correta, porque a gente viveu coisas diferentes. A nossa maneira de enxergar o mundo e a realidade é diferente das pessoas que viveram coisas completamente que a gente. Então, quando a pessoa não te fizer bem, uma pessoa narcisista, sabe, uma pessoa que te abusa, não tenta olhar pelo lado deles, porque a gente não sabe qual que é o lado deles. Eles não agem, principalmente narcisistas, psicopatas, sociopatas, não agem de uma forma esperada, normal. E a gente sente culpa porque a gente fica se achando fraco, sabe? Eu podia ter feito mais, eu desisti, eu fui fraco. Desistir. Eu desisti de um relacionamento abusivo. Uma coisa é você desistir de uma pessoa que quer o seu bem por motivos fúteis, sabe? Daí você desiste só porque você não quer ajudar a pessoa a emagrecer, por exemplo. Isso é, sabe? Mas não, você quer desistir, você se culpa por desistir de um relacionamento abusivo, onde a pessoa te abusa mentalmente, psicologicamente ou fisicamente. A gente sente culpa, gente, porque a gente acha que precisa ser forte sempre. Eu também senti essa culpa. Se eu sair, ele vai precisar de mim. Ou se eu sair, o que vai acontecer? Eu posso ficar mais... Gente, como eu já disse pra vocês em outros vídeos, eu fiz de tudo pra... Sabe, eu esgotei tudo que eu poderia ter feito, sabe, uma checklist. Eu tentei tudo que eu podia, me esgotei até conseguir sair. Eu podia ter saído muito tempo atrás, antes de sofrer tanto. Por que eu fui tentar tanto? Por que eu fui tentar ser forte tanto? Eu não precisava. Porque eu não queria me sentir fraca, eu não queria me sentir culpada. Não queria achar que eu desisti quando eu podia fazer alguma coisa a mais pra talvez salvar o nosso relacionamento. Relacionamento são duas pessoas. Se uma delas não quer salvar, não adianta a outra ficar tentando remar pros dois. O barco afunda. A gente precisa ser forte o suficiente para encarar abusos. Não é uma coisa de louco, a gente não pensa nisso. A gente só vai na emoção, a gente vai fazendo tudo sem ter consciência dessas crenças que a gente tem, que a gente precisa ser forte, que a gente tem que dar o melhor, que a gente pode fazer mais, a gente pode fazer mais. A gente acaba se auto-sabotando. Achando que a gente está fazendo bem, mas nos fazendo mal. E por que a gente faz isso, né? Porque a gente quer ser amado. O nosso amor próprio é tão pouco que a gente tenta achar amor, a gente quer que as outras pessoas nos deem o amor que a gente pode dar pra gente mesmo. Então o amor de um narcisista, que como vocês, já fiz outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem ver, a gente acha que o amor de um narcisista é melhor do que não ter amor. Né? Sendo que a narcisista não ama, mas a gente vê isso como amor. A gente faz tudo isso, a gente tenta ser forte por amor. Então você acabou acreditando que uma pessoa que desiste é fraca, que a pessoa não ama o suficiente, que você precisa ser forte. Então eu vou te perguntar uma coisa. E se você não for forte o suficiente, se você realmente não for forte o suficiente para lidar com uma pessoa abusiva? Eu até fiz um post para vocês, acho que foi semana passada no Instagram, falando, né? Sabe, se a gente estiver na academia juntos e eu falar para você, levanta 500 quilos,
Quero ver você puxar 500 quilos. Daí você vai falar, nem ferrando, eu não consigo. Por quê? Você não vai nem tentar, você não é forte o suficiente. Por que a gente acha que essa força física e a força mental são coisas diferentes, ou a força emocional são coisas diferentes? Existe problema, peso emocional enorme que a gente não tem forças para carregar. Não é só físico. Se eu falar pra você, você vai falar, você tá ficando louca, eu não vou conseguir levantar 500 quilos. E por que você acha que você é forte o suficiente para aguentar um relacionamento abusivo? O que vocês precisam começar a pensar agora é que você não precisa ser forte sempre. Que desistir não é ser fraco. Às vezes o relacionamento é pesado demais para você emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Quase todo mundo fica doente, fica num relacionamento abusivo por muito tempo. Por que será, né? Porque é como se a gente estiver, sei lá, carregando, tentando levantar um caminhão com uma mão só e continuando tentando carregar, tentando. Pessoal, esse é um motivo enorme pra gente aprender a dizer não. A todas as pessoas que eu ajudo aqui, acho que quase todo mundo tem alguma doença crônica ou acaba tendo alguma doença crônica. E essas pessoas, a infância delas são muito parecidas. Elas não foram apoiadas emocionalmente de alguma forma. Você não pode contar com alguém que você amava na sua infância, nas horas difíceis. Então, quando você estava passando por alguma coisa difícil, por exemplo, um pesadelo, quando você era criança, se o seu pai ou sua mãe falavam pra você, para de chorar, sua marica, ou então, você precisa passar logo nessa prova, você é burra, sabe? Se a gente, com essa agonia, você acha que a gente não queria ser melhor? Você acha que a gente não queria não ter medo? Principalmente se os nossos pais não querem que a gente tenha medo quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não tem como se expressar, como eu falei em outros vídeos pra vocês. A gente sente, mas a gente sente mesmo. E é daí que vão ligando essas memórias emocionais no nosso corpo. Então, em horas difíceis, a gente não pôde contar com as pessoas que a gente precisava. E o que a gente falou? Tudo bem, eu vou ser forte. Eu não quero decepcionar os meus pais. Eu vou ser forte, eu vou conseguir ser forte. Foi preciso a gente falar isso pra gente mesmo, pra gente conseguir sobreviver e viver o próximo dia. Quando a gente era criança, a gente precisou, foi necessidade a gente acreditar nisso, pra gente ter força pra fazer o que os nossos pais queriam e colocar o nosso medo, e enterrar o nosso medo, ou então, sabe, a nossa ansiedade. A gente pensava, eu não preciso de ninguém pra me ajudar, eu vou conseguir isso sozinho. Daí tem a possibilidade de você continuar chorando, que você continuar tendo medo, chorando, pedindo ajuda, reclamando, brigando e os seus pais ficarem bravos com você porque você está sentindo uma coisa ruim e precisa de apoio emocional. Não resolvendo isso sozinho seria fraqueza para os seus pais, não é? E vocês poderiam, a gente, né, poderia ser rejeitados pelos nossos pais, por pessoas que a gente amava, não fazendo o que eles queriam. É muito complexo isso, gente. E tá lá no nosso inconsciente tudo isso. Me diz aí agora, sabe? Escreve aí nos comentários. É difícil pra você pedir ajuda hoje em dia? Sabe? Se você tem 1 zilhão de coisas pra fazer, é difícil você pedir pra alguém que tá passando na frente do supermercado que você tem que ir. Você pode pegar arroz pra mim? É difícil pra você pedir ajuda pra qualquer coisa. Porque eu sei que pra mim continua sendo ainda. Não vou dizer que é fácil. Eu tento lutar contra isso. Eu tento deixar as pessoas me ajudarem. Pra lutar contra essa crença. É o que a gente precisa fazer, gente. A gente não quer pedir ajuda porque a gente não quer ir contra essa crença de eu preciso ser forte, eu consigo tudo sozinho. Isso vai afetando o nosso dia a dia. Principalmente, gente, quando a gente tá com
pessoas abusivas, que a gente precisa de ajuda e que a gente não vai conseguir com as pessoas abusivas, a gente precisa pedir ajuda para os outros de fora. Sem sentir culpa que você não está salvando um relacionamento abusivo. Sabe, os empatas são as primeiras pessoas a oferecerem ajuda, né? Você vê uma pessoa que talvez precise, eu te ajudo, eu faço isso, pode ser lá em casa, vamos fazer. A gente desconsidera o que a gente ia fazer pra gente mesmo, pra ajudar alguém que às vezes nem é nosso amigo. A gente nem sabe se é nosso amigo ou não. Mas a gente se desfaz pra ajudar os outros. Então deixa eu te perguntar, se as outras pessoas merecem ou precisam da nossa ajuda, por que a gente também não merece, não precisa de ajuda dos outros? A gente não precisa ser forte, gente, porque isso não é humano. No final, isso não tem nada a ver com ser forte ou não ser forte. Isso tem a ver com controle, com falta de controle. Quando a gente era criança, a gente não tinha controle da nossa vida. Não é verdade? Pensa, gente, a gente não tinha. Se a gente quisesse fazer uma coisa, se a gente estivesse chateado, não dá pra sair, sabe? Se a gente estivesse chateado, se a gente tentava sair, bater a porta, mostrar o que a gente tá sentindo, sem dizer nada, é um problema. A gente não tem controle das nossas emoções, a gente não pode se expressar da maneira que a gente quer pra não desapontar ou decepcionar as pessoas que a gente ama dentro de casa. Então não é que a gente não é forte o suficiente, a gente acredita que a gente tem que ser, mas isso não tem a ver com força, isso tem a ver com falta de controle. Agora, você precisa começar a acreditar, você precisa acreditar que você está no controle da sua vida, que você pode dizer não para as pessoas que te machucam e que precisar de ajuda não é ser fraco, gente. Às vezes leva muito mais força, principalmente agora, quando até a gente se acostumar a pedir ajuda, leva muito mais força a gente conseguir pedir ajuda do que não. E é isso que a gente precisa mudar para começar a tirar essa crença dentro da gente. Porque isso atrapalha a nossa recuperação emocional muito. Principalmente depois que a gente sai de relacionamentos abusivos e traumas. Comecem a prestar atenção em como vocês reagem quando as pessoas precisam de ajuda. Pensa quantas vezes você disse não para a ajuda das pessoas que gostam de você e você disse não, não precisa me ajudar, eu faço isso. Quantas vezes você já não disse isso, não preciso de ajuda, pode deixar, eu faço sozinho, não tem problema. Isso é porque você acredita que você precisa ser forte, sempre. Peça ajuda quando você precisar e diga não para as situações e para as pessoas que não te ajudam. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, me dizem aí nos comentários também, por favor, uma outra crença que a gente também monta, a gente faz essa crença quando a gente é criança, que é: não é certo ficar bravo. Não é certo ficar bravo. A gente acredita nisso e isso acaba ferrando muito a nossa vida acreditando nisso. Então se vocês quiserem que eu fale sobre essa crença no próximo vídeo, me diz aí também, tá legal? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.